Então, a notação científica é um modo de representar números muito grandes ou muito pequenos, utilizando a potência de base 10. A gente traz aí, então, dois exemplos. O exemplo do número é um número muito grande e o jeito mais fácil de escrever ele, ou seja, uma abreviação. Então, a notação científica não é uma conta, é uma abreviação de como podemos escrever os números. Para a gente começar a falar um pouquinho sobre notação científica, a gente vai começar a lembrar um pouquinho sobre potência. Então, a potência é a operação matemática que representa a multiplicação sucessiva de um número por ele mesmo. Ou seja, aqui no nosso exemplo, a gente tem um número 5 multiplicado por ele sucessivamente. Ou seja, 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, a potência é um jeito mais fácil da gente poder escrever um número para não precisar ficar escrevendo desse jeito. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Então, a potência, a gente vai ter a base, que é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo, né? E o expoente, que vai ser o número de vezes que o número foi multiplicado. Então, aqui, a gente tem o exemplo mais concreto, né? Aqui tem que o A é a base, ou seja, é o número que vai ser multiplicado por ele mesmo. E N é o expoente, ou seja, o número de vezes que A vai ser multiplicado por ele mesmo. E aqui ficam os números, os N fatores, ou seja, são A vezes A vezes A, ou seja, é a base, e o número de expoente, que é a multiplicação por ele mesmo. Então, vai ser A vezes A vezes A. Agora, a gente vai entrar especificadamente na potência de base 10. Por quê? A nossa notação científica, ela tem como base o 10. Então, a potência de base 10 é formada pelo algarismo 1, seguido de zeros da quantidade do número do expoente. Ou seja, a potência de base 10 vai ter, então, como já diz o nome, a base 10. E o expoente vai ser a quantidade de números que vai ter do zero. Ou seja, a mesma coisa que o número de casas que a vírgula anda até chegar no número 1. Porque a base 10 sempre vai ter o número que é 10, 100, 1000 e assim sucessivamente por diante. Agora a gente vai entrar um pouquinho em como que a gente escreve e como que faz para fazer a notação científica. O primeiro passo para a notação científica é escrevermos o número em que queremos transformar em notação científica. Então eu peguei aqui um exemplo, esse número aqui bem grande, e a gente vai transformar ele em notação científica. Então o primeiro passo é a gente poder escrever esse número. Então a gente já escreveu. O segundo passo é colocar a vírgula em frente do primeiro algarismo, o n, diferente de zero, deixando então nosso número de forma decimal. Só que ele precisa ser, o número tem que ser maior ou igual a 1 ou menor que 10. Então, 1 é maior ou igual que n, que é menor que 10, certo? Então, a gente vai vir aqui com a vírgula, a gente vai vir com a vírgula aqui. O primeiro algarismo que temos aqui é o número 1. Então, 1, ele se encaixa, porque é igual a 1 ou maior ou menor que 10. Então, a gente não poderia colocar vírgula aqui. Se colocamos a vírgula aqui, a gente vai ter 12. 12 é maior que 10, então não pode. Então, tem que ser a vírgula no 1. Terceiro passo, colocaremos no expoente da potência de 10 o número de casas que a vírgula andará. Ou seja, o número aqui, ó. Então, a gente vai contar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18 casas. Então, o nosso expoente vai ser 18. O expoente positivo se o número ficar menor e negativo se o número ficar maior. Então, quando a vírgula andou para cá, o número ficou bem menor, porque ele virou 1. Então, o nosso expoente é positivo. Então, aqui a gente tem um exemplo de expoente positivo. Então, a gente escreveu o número que a gente quer pôr na notação científica. Colocou a vírgula no primeiro número aqui, ó. Ele é maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, 4 se encaixa. E aí, a gente vai contar, então, quantas casas a gente andou para pôr a vírgula. E, então, 15. São 15 casas que a gente andou. Então, a gente vai copiar o número 4,56 multiplicado por 10 a 15. Então, o nosso expoente é positivo porque 4 é um número menor do que tinha aqui. Agora, a gente vai fazer um exemplo com o expoente negativo. Então, a gente tem aqui o número que a gente quer e a gente vai andar com a vírgula para ele. Também colocaremos aqui no número de forma que fique menor que 10 e maior ou igual a 1. Então, a gente colocou a vírgula aqui no 6. Então, a gente vai copiar a parte que ficou do número, 6,78. Vamos colocar a multiplicação da potência de base 10. O expoente, a gente vai contar quantas casas a vírgula andou. E ele ficará negativo. Porque 0,0000678 é menor que 6,78. Então, quando o número fica maior, o expoente vai ser negativo. Agora a gente vai ver as operações com notação científica. Soma e subtração. É necessário que o expoente seja o mesmo, então somamos ou subtraímos os números e mantemos a potência. Aqui a gente tem um exemplo, então, de soma e subtração. A gente tem dois números de notação científica que vão ser somados. Então, a gente tem 1,23 vezes a potência de 10 com o expoente 4, mais 2,35 vezes potência de base 10, expoente 4. Então, a primeira regrinha é: pode sim fazer a conta desde que as notações científicas de potência 10 têm o mesmo expoente. Então, 10, 4, 10, 4 são iguais. Então, a gente pode sim fazer. Então, a gente vai somar ou subtrair os números e manter a notação científica, ou seja, a potência de base 10. Então, a gente vai colocar 1,23 mais 2,35 multiplicados pela potência de base 10, expoente 4. Então, 3,58, que é a soma de 1,23 mais 2,35, vezes 10 no expoente 4. Então, aqui a gente pode fazer. Agora, a multiplicação. Multiplicamos os números, repetimos a base e somamos o expoente. Então, é um pouquinho diferente da soma e subtração. Então, a gente tem aqui 1,6 vezes a base 10, expoente 6, vezes 1,3 vezes base 10, expoente 4. Então, a gente vai multiplicar os nossos números. 1,6 vezes 1,3, que vai dar 2,08. E os nossos potências, a gente vai manter a base 10 e somar os nossos expoentes. Então, 6 mais 4, 10. Então, vai ficar 2,08 vezes potência de base 10, expoente 10. Então, divisão. Dividimos os números,
repetimos a base 10 e subtraímos os expoentes. É parecido com a multiplicação, só que em vez de multiplicar a gente vai dividir e em vez de somar a gente vai subtrair. Então a gente tem aqui 3,6 vezes 10 com expoente 14, dividido por 1,6 vezes 10 expoente 6. Então a gente vai dividir os números, 3,6 dividido por 1,6, e vamos manter a base 10 e vamos subtrair os expoentes. Então 14 menos 6, 8. Então 3,6 dividido por 1,6, 2,25. E a gente vai manter aqui, vezes a potência de base 10 e o expoente 8, porque 14 menos 6, 8. Então eu trouxe aqui pra gente uma curiosidade muito legal e importante, que é sobre a criação da notação científica. Então Arquimedes é o pai da notação científica, né? Porque ele criou, lá no século 3 a.C., a notação científica, onde fez uma estimativa para calcular o número de grãos necessários para preencher o universo. Ou seja, ele queria saber o número de grãos necessários para preencher o universo. E foi aí, então, que a notação científica foi criada. Então, aqui a bibliografia, onde eu pesquisei em 3 sites, que é o Brasil Escola, Toda a Matéria e o Mundo Educação. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre notação científica que eu trouxe para vocês nesse vídeo, é só estar acessando esses links, que eles podem trazer para vocês um conteúdo mais abrangente, tá bom? Então, deixo aqui para vocês o meu muito obrigado por assistirem a minha videoaula. E aqui são os meus dados. Meu nome é Afonso Benedito de Souza. Muito obrigado.